Comunicação interna, parte 1, cultura organizacional, diálogo e engajamento. Comunicação interna, você já sabe, é uma daquelas sub-áreas da comunicação empresarial, da comunicação organizacional. Então nós temos comunicação administrativa, a comunicação interna, depois a comunicação institucional e, por fim, a mercadológica, no interior da qual está o marketing. A comunicação interna tem crescido, e isso fica aqui como incentivo a você que tem se interessado, obviamente, pela área. A comunicação interna tem crescido bastante como área de trabalho para o comunicador. Se você procurar nas fontes, enfim, os anúncios, as empresas de gestão de pessoas, essas empresas focadas na questão do emprego, você vai ver que a expressão comunicação interna e equivalentes, isso está ali bastante em evidência. Informe-se a respeito e aproveite bastante esta aula. Vamos, enfim, ver o quão abrangente e quão complexa pode ser a comunicação interna. Bom, a primeira grande questão da comunicação interna é saber identificar, e isso com rigor estratégico, o público envolvido no processo comunicativo. Dissemos já em outras situações em que esse público, o principal deles são os funcionários, mas há outros, nós estamos pensando de imediato em estagiários, em trainees, terceirizados, obviamente os acionistas, conselheiros, fornecedores, revendedores, há teóricos que incluem inclusive os parentes, até os parentes dos funcionários como membros da chamada comunicação interna. Então, portanto, esse é o grande público e toda a capacidade de articulação, de diálogo desse público uns com os outros. Acionistas, conselheiros, fornecedores, revendedores e até, dependendo da ótica pela qual se analisam as relações, clientes podem integrar o grupo interno, embora vários autores limitem-se a considerar apenas funcionários e acionistas como os agentes da comunicação no interior da organização. Ora, se até cliente é visto como público interno, por alguns teóricos, significa dizer que o cliente, que é, afinal de contas, agente decisivo, é óbvio, há um desempenho, assim, um desejo, um empenho em engajar de tal forma esse cliente que ele passa a ser visto como público interno e beneficiário de ações que no passado eram voltadas basicamente apenas para funcionários. Por exemplo, existem empresas que oferecem possibilidades de educação à distância para o cliente em certas circunstâncias. Ou seja, aquilo que era próprio de um público interno, sobretudo funcionário, os trainees e assim por diante, seus gestores e tal, eventualmente o público externo, principalmente o cliente, pode ser beneficiário de ações desse tipo. Pertencer ao público interno independe das ligações socioeconômicas e jurídicas. Nós estamos pensando nesse caso de vínculo. Não é preciso ter vínculo com as instituições para que se possa ser percebido como um público interno. Tal é o caso do fornecedor, é óbvio, o caso do revendedor. Nós já vimos que há autores que, enfim, incluem os próprios familiares. Esquematicamente, nós temos o seguinte: público envolvido, funcionários e os outros autores, com muito destaque para os conselheiros são sempre ouvidos, os acionistas, obviamente, os investidores podem ser vistos como público interno. Então, portanto, pertencer ao público interno de uma organização independe, ou seja, a questão do vínculo, não é preciso ter um vínculo, digamos, empregatício ou de qualquer outra sorte jurídica com essa instituição. Faz parte do nosso esforço aqui de reflexão em torno da comunicação empresarial uma atenção muito intensa mesmo para a questão mesma da comunicação interna, para o funcionário, para o trabalhador. Nesta aula, nós vamos nos acercar de determinados cuidados ao fazer algumas reflexões sobre as relações de trabalho no interior das organizações. Em todas as organizações? Não. Vamos tomar como modelo as grandes organizações, principalmente aquelas multinacionais, aquelas que estão presentes, portanto, em várias partes do mundo, em vários países. Isso por quê? Porque nós somos levados
como comunicadores, a ter uma visão crítica, uma visão armada, uma visão política mesmo, no sentido próprio da palavra. Afinal de contas, o homem é um ser político, não há como não ser político. É preciso, portanto, não apenas exercer a crítica, não se trata disso, exercer a crítica como um trabalho de resistência, pura e simplesmente, resistência aqui tomada como sinônimo de reação. Crítica não é nunca apenas reação, mas é preciso ter uma visão abrangente, uma visão crítica em relação às imposições que estão aí, as imposições que esse chamado novo capitalismo coloca para os trabalhadores. No Brasil estamos vivendo um momento de profundas transformações e o comunicador se obriga, na verdade não é que ele seja convidado, ele se obriga, tá? Ele é mesmo instigado a pensar a respeito de tudo isso. Esse historiador, sociólogo, que é o Richard Sennett, ele é inglês, ele escreveu um importante livro, e é justamente essa aqui a nossa discussão, para iniciar nossa reflexão sobre comunicação interna, partindo da verificação óbvia. Nós estamos falando sempre de pessoas. O decisivo nas empresas, vamos isso repetir, isso aqui merece voltar aqui para mim. Não há nada pior para a figura do comunicador perder de vista o fato de que as instituições são efetivamente movidas por pessoas. As instituições não são processos, não são prédios, não são protocolos, não é apenas discurso, é também discurso, mas não é apenas discurso, obviamente. E por isso, uma referência como essa do Sennett, entre outros, eu poderia ter escolhido outros teóricos, escolhi esse, é uma referência não apenas para nós abraçarmos de forma também a crítica, mas parar para pensar. Esse historiador, ele diz o seguinte, ele procura descrever as consequências que essas transformações técnicas, sociais e culturais do capitalismo impõem à organização do trabalho. Impõem à organização do trabalho. Tome nota dessa expressão, organização do trabalho. O trabalho, como você provavelmente sabe, trabalho é uma categoria epistemológica, ou pelo menos foi durante muito tempo. No momento, hoje se fala, enfim, inclusive no final do emprego, no fim do emprego. As relações empregatícias são tais em que acabam conduzindo alguns teóricos a diagnosticar ou já prever ou até afirmar que vivemos o fim do emprego, a era do fim do emprego. E com isso, naturalmente, a questão do trabalho, ela pode ser redimensionada ou perder o seu status de categoria epistemológica. Ou seja, aquele extrato, aquele tipo de ação humana que historicamente se colocou como decisiva e base para todas as relações decisivas no relacionamento das empresas e de uma economia. Isso para dizer o mínimo sobre essa categoria que é o trabalho. Embora a sua reflexão considere a atividade econômica contemporânea como um todo, ele promove um ângulo de corte sobre determinado aspecto da nova economia. Ele vai atrás dessas empresas que se situam na vanguarda do capitalismo atual. O que significa dizer? A atenção dele está voltada para as empresas multinacionais capazes de utilizar mão de obra em diversos países e tratar, inclusive, essa mão de obra conforme determinada estratégia, determinada visão sobre o mundo do trabalho. Daí o status de paradigma, palavra muito conhecida por você, alcançado por essas entidades no centro da organização do trabalho, produção e difusão de mercadorias. Ele basicamente diz o seguinte, que esse novo modelo de organização são as grandes empresas que utilizam a mão de obra instaladas, isso não é novidade para ninguém, falar em multinacional, mas falar em multinacional neste momento, dentro desse novo capitalismo, significa pensar essa empresa dentro de uma cultura de rede e com um tipo de política e de estratégia muito bem demarcada a partir de determinadas, digamos, metodologias, determinados fazeres no interior das organizações com decorrentes resultados.
O Richard Sennett cerca-se, portanto, desse tipo de cuidado para não colocar todas as empresas no mesmo saco. Ele fala dessa grande empresa. Essa empresa, ela se opõe radicalmente ao Taylorismo. Ou seja, o Taylorismo, você já sabe, é aquele sistema que fragmenta o trabalho em pequenas unidades, faz a expansão. Cada unidade laboral era pensada como uma microunidade dentro de unidades maiores, né? O Taylorismo pensava na eficiência, tudo isso apostando na eficiência e na eficácia do trabalho, a metrificação do trabalho, e por conta, naquele momento específico lá dos anos 20 e 30, colheu uma série de resultados, de críticas, não apenas dos trabalhadores, mas também dos teóricos, assim por diante. No entanto, o Taylorismo, ele sobrevive, por exemplo, no setor hoteleiro, por exemplo, em restaurantes, nessa cadeia de lanchonetes internacionais e em outros setores. Ou seja, essa metrificação, essa fragmentação do trabalho em pequenas unidades, isso ainda continua visível, né? Vivo, ainda que com alguma modificação. Basta você ter olhos para perceber. Então, o Sennett diz o seguinte: essas empresas, elas se opõem a esse tipo de modelo próprio lá da administração científica, que também nós podemos, por outro lado, pegar essa administração científica e colocar no interior de um dos paradigmas que você já conhece. É o caso no paradigma funcionalista. Essas empresas, essas grandes organizações opõem-se ao Taylorismo. Com quais consequências? Vamos ver. Eles fazem a crítica ao pendor burocrático próprio, né, hierárquico e mecanicista do Taylorismo, onde a vanguarda capitalista, o objeto de estudo do Sennett atual, vangloria-se de ter substituído o segmentado, fragmentado, pelo relacional e o mecânico pela invenção. Então, no lugar do segmentado e do mecânico, passa-se ter o relacional, aquilo que mantém relação, algum tipo de relação, né, entre as partes, e a invenção. Um exame das transformações mais incisivas do novo capitalismo demonstra que a gestão de pessoas, em sintonia com os parâmetros estruturais das empresas, lança mão de 3 modelos de administração do trabalho que, de acordo com o Sennett, não promovem vínculos sólidos entre os indivíduos e destes com a empresa, enfraquecendo o sentimento de lealdade mantido durante décadas. Então ele localiza esses 3 fenômenos, o resultado da adoção dessa remodelagem do trabalho, que não é mais taylorista, mas por outro lado tem a intervenção, o trabalho se modela a essas estratégias a que vou me referir. O resultado disso é a perda, certamente, dos vínculos humanos entre as pessoas, dos funcionários entre eles mesmos e dos funcionários com a empresa. Eis aí os 3 processos. A casualização, que é a terceirização ou contrato por tarefa, você já deve ter ouvido isso em alguma parte, não é não? Terceirização ou contrato por tarefa, cujo período varia de 3 a 6 meses. Terceiriza-se conforme determinados ditames, ou se contrata por tarefa, é possível também, em períodos talvez cada vez mais curtos. Isso é a casualização, ou seja, cada caso é um caso. Há também a dessedimentação. Dessedimentação, se existe um trabalho de sedimentação, que importa dizer é um trabalho, portanto, de ligação, estabelecimento, de harmonia, vamos dizer assim, de estruturação, a dessedimentação provavelmente vai em sentido contrário. Veja só, o trabalho linear, começo, meio e fim, cede lugar ao trabalho fragmentado. Já aí, nós percebemos, se essas empresas são tão críticas do taylorismo, o trabalho outra vez está fragmentado. Qual o problema do trabalho muito fragmentado? A resposta, segundo uma visão clássica, claro que é a alienação do trabalhador. Se o trabalho é extremamente fragmentado, ele pode, claro que, perder a noção do todo. E não enxergando a noção do todo do próprio trabalho, ele não enxerga o seu papel também como uma parte de um todo significativo. Eis, portanto, o prejuízo. Lá no taylorismo, lá nos anos 20, nos anos 30 e depois ainda, a crítica aguda que se fazia ao taylorismo, isso por parte dos sindicatos, é de que
E essa estratégia, essa escola da administração clássica, ela teria expropriado o trabalhador daquilo que é mais importante dele mesmo, trabalhador, que é o conhecimento. Portanto, apostava-se na extrema fragmentação a ponto dele já não entender mais como que aquela porca que ele aperta faz parte de um todo e efetivamente aquele seu trabalho super especializado, era e não era tão especializado assim, porque até talvez qualquer um pudesse apertar a tal porca. Estou aqui exagerando, mas enfim, como uma caricatura serve aqui para o nosso exemplo. E o sequenciamento não linear, a flexibilização do modelo de produção. A fábrica da Boeing, por exemplo, usa uma dezena, uma centena de fabricantes e projetistas e montadores ao redor do mundo. O sequenciamento não linear, ou seja, não se sabe efetivamente qual é a sequência própria para a obtenção de um material, de um produto qualquer, esse é o problema a que se refere o Sennett. Finalmente, nós temos como produto de tudo isso, eis aí a crítica do sociólogo, do historiador, é a precarização das condições de trabalho, onde passam a imperar a insegurança e a instabilidade. Basicamente, o Taylor, por incrível que pareça, ele reconhece, ainda que o Taylorismo seja um sistema autoritário, burocrático, extremamente burocrático, tudo no Taylorismo acontece dentro de uma hierarquia severa, as ordens são dadas de cima para baixo, mas mesmo assim, ele reconhece no sistema do passado, funcionalista, portanto, pertencente à administração clássica, aquilo que o trabalhador da atualidade não tem: segurança, conforto psicológico. E isso por quê? Porque o trabalho também, obviamente, há uma série de variáveis, não é? Para se pensar o mundo do trabalho, obviamente de natureza econômica, que proporcionavam, não é apenas o sistema propriamente, mas a economia como um todo, que talvez proporcionasse essa sensação de segurança e de permanência no trabalho, daí o conforto psicológico. Nesse momento, o que se fala é da provisoriedade, daquilo que é provisório. Essa casualização pode levar, e talvez esteja de fato levando, extensos grupos de trabalhadores a ter sua mão de obra ocupada em determinados momentos do ano e não terem outra, por exemplo, porque acabam os contratos. Essa dessedimentação do trabalho, por outro lado, leva também, da mesma forma como acontecia rigorosamente no próprio Taylorismo, leva-se a uma experiência com trabalho fragmentado e, mais ainda, o sequenciamento não linear lança a mão de mão de obra dispersa em toda parte, e aí, obviamente, se vai em busca, e essa grande questão do sequenciamento não linear, se vai em busca da mão de obra barata, colocada na chamada periferia do capitalismo, ou como se queira ainda, terceiro mundo, embora essa expressão já não seja tão usada. A disciplina, que é um código genético do Taylorismo, refinaria assim o talento. Disciplina no Taylorismo igual a talento. Talento igual a disciplina. Impondo-se no lugar do talento, o que em termos de processo social garantiria a integração pelo trabalho de todos os que não tinham nenhum talento em particular. Então a disciplina refinaria o talento. E aí o que acontece? Você tem disciplina? Isso garante a integração ao trabalho, mesmo para aqueles que não tinham talento nenhum. E nem por isso, contudo, teriam ficado sem a proteção do emprego e, em consequência, sofrido a humilhação pública, como ocorre hoje com os desempregados. O Taylorismo permitia o que ele chama de modulação interpretativa, que rigorosamente, ainda que tudo fosse muito disciplinado, era um espaço para a intervenção do indivíduo. E esse espaço da intervenção do indivíduo era a experiência mesmo dele. No atual capitalismo, no novo capitalismo, nesse turbocapitalismo, alguns teóricos usam essa expressão turbocapitalismo, nós estamos pensando, obviamente, do ponto de vista histórico, estamos pensando na queda do mundo de Berlim, final do comunismo, tudo isso você conhece sobejamente. E aí o que nós temos no atual capitalismo
destrói-se esse espaço chamado de modulação interpretativa pelo analista. E, finalmente, o Sennett não concorda com a ideia de que na nova economia fortalece-se a liberdade, a promoção do desenvolvimento dinâmico das competências, a potencialização da criatividade e, finalmente, a realização do indivíduo. Ele rechaça tudo isso, coloca tudo, na verdade, como discurso de classe, como ideologia, portanto, como forte ideologia, sendo talvez, ou tentando se localizar como ponto máximo, quem sabe, desse discurso ideológico. Você sabe que a expressão de discurso ideológico, estamos nos referindo não apenas ao sistema de ideias, mas, afinal de contas, um sistema de ideias convenientemente traçadas, entregues como universais, quando na verdade são parciais, pertencem à parte, portanto são ideias dominantes. Então, como mitologia social, o auge desse momento é a defesa, no âmbito das instituições, de uma expressão que você conhece muito, essa que está na base de muitas instituições. Se fala o tempo todo, se você agir bem, você faz parte de um grande mecanismo de um grande sistema chamado de meritocracia, ou meritocracia. A meritocracia significa reconhecer-se no mérito individual, na ação individual, o poder da distinção, ou seja, aquele indivíduo digno de mérito tem concomitantemente o reconhecimento das suas chefias. Ora, a meritocracia, para o Sennett, é também uma forma subjetiva de empoderar as chefias. Então, no lugar daquilo que se reconhecia como disciplina, o produto do trabalho, da continuidade, do conhecimento profundo do trabalho, até porque se continuava numa empresa durante muito tempo, né? No lugar de tudo isso, há, vamos dizer assim, um tipo de trabalho de base com as consciências, enfim, não apenas o domínio, mas, sobretudo, o discurso de base é esse da meritocracia. Dizer que as pessoas podem ser agraciadas com algum tipo de resposta das chefias à medida que elas se destaquem. E nisso, volto a dizer, haveria muita subjetividade do ponto de vista das chefias e também uma das consequências seria mesmo do ponto de vista da relação dos indivíduos, uma disputa, na verdade. E ao longo dessa disputa, aliás, qualquer coisa tida como erro pode ser visto como grande falha, o erro passa a ser falha, né? O erro pode ser até inclusive punido dentro de uma escala, dentro de uma corrida desse tipo, né? Uma corrida atrás do mérito. Começamos a aula introduzindo, até me demorei um tanto com as ideias do Sennett, parecem pessimistas de fato, de qualquer forma são instigantes, você poderá não concordar com nada disso, é óbvio, todo o seu direito, mas procure, na verdade, não rechaçar, se for o caso, não ter apenas uma atitude reativa, sem antes tentar ler o autor e compreender o contexto mais complexo. Eu agradeço o seu interesse pela aula, até a próxima, obrigado.